Coerência entre mente e coração. A sua realidade responde muito mais ao que você sente ser verdade do que ao que você apenas deseja. Você já leu ou ouviu essa frase em algum lugar? Eu quero te fazer uma pergunta simples. Você já percebeu que existem coisas que você deseja profundamente, mas que parecem nunca acontecer? Talvez você deseje prosperidade, talvez deseje um relacionamento saudável, talvez deseje mais saúde, mais paz, mais alegria, mais abundância, mais liberdade. Você pensa nisso, visualiza, pede ao universo, ora, afirma, repete frases positivas, mas mesmo assim parece existir alguma coisa segurando o resultado. E muitas vezes existe mesmo. E essa coisa se chama incoerência. Porque tem uma diferença enorme entre aquilo que a mente deseja e aquilo que o coração acredita. A mente pode dizer, eu quero prosperar, mas o coração pode carregar medo, pode carregar insegurança, pode carregar crenças negativas em relação ao dinheiro, crenças que dizem que prosperar é perigoso, que eu posso ser julgado, posso perder pessoas, não sou capaz. A mente diz, eu quero amar, mas o coração ainda pode estar tentando se proteger. Pode estar lembrando de rejeições, abandonos, traições, decepções. A mente quer avançar, mas o coração pisa no freio. E quando isso acontece, uma parte de você acelera, outra parte resiste. E aí a energia se divide. É como dirigir um carro com um pé no freio e outro pé no acelerador. Você se esforça, gasta energia, mas não consegue avançar na velocidade. Por isso, a coerência é tão importante. Coerência é quando pensamento, emoção e intenção caminham na mesma direção. É quando aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz começam a se alinhar. E quando isso acontece, algo poderoso, extraordinário surge. Porque a energia deixa de ser desperdiçada no conflito interno. Ela passa a ser direcionada para a criação. A neurociência, e eu sempre vou falar da neurociência aqui, tem mostrado algo fascinante. Quando a mente e coração entram em coerência, o sistema nervoso muda, o corpo muda, a percepção muda. O cérebro funciona de maneira diferente. As decisões se tornam mais claras, a criatividade aumenta, a capacidade de encontrar soluções e sincronicidades crescem e até o campo emocional se estabiliza. Mas eu quero trazer isso para algo ainda mais simples. Imagina alguém dizendo, eu sou abundante, mas sentindo escassez, dizendo, eu confio na vida, mas vivendo em alerta, dizendo, eu sou merecedora, mas sentindo culpa, sempre que recebe algo de bom. Percebe? As palavras podem estar indo para uma direção, mas a emoção está indo para outra. E o corpo, ele sempre acredita na emoção. Porque a emoção é a linguagem mais profunda do sistema nervoso. É ela que sinaliza o que parece seguro, o que parece verdadeiro, o que parece possível. Por isso, não basta apenas repetir frases.
Não basta tentar convencer a mente. É preciso ensinar o coração. É preciso criar novas experiências internas. É preciso permitir que o corpo aprenda uma nova forma de sentir. E essa é uma das grandes jornadas da expansão da consciência. Sair do conhecimento intelectual e entrar na experiência. Porque provavelmente você já sabe muitas coisas, você já leu muitas coisas, você já ouviu falar sobre amor próprio, sobre abundância, sobre merecimento, sobre confiança. Mas a pergunta é, você sente isso? Porque existe uma distância enorme entre compreender uma verdade e viver essa verdade. E é nessa travessia que acontece a transformação. Talvez por muitos anos você tenha aprendido a desconfiar, a se proteger, a controlar, a vigiar, a antecipar problemas. Porque em algum momento da sua história, isso fez sentido. Talvez tenha sido uma forma de sobrevivência. Mas hoje, essas estratégias podem estar impedindo você de viver aquilo que deseja. E não porque existe algo errado com você, mas porque seu coração ainda está tentando te manter segura. Mesmo quando a segurança custa a sua expansão. Por isso, a coerência não nasce da cobrança, ela nasce da consciência. Você não precisa lutar contra suas emoções. Você não precisa se culpar de forma nenhuma. Você não precisa fingir algo que ainda não sente. Você apenas precisa observar. Perguntar a si mesma: o que minha mente deseja? E o que meu coração acredita? Onde existe alinhamento? Onde existe conflito? Porque toda transformação começa quando aquilo que estava escondido se torna consciente. E quando você observa sem julgamento, com compaixão por si mesmo, algo começa a mudar. A resistência diminui, a clareza aumenta, e pouco a pouco aquilo que parecia distante começa a parecer possível. Porque a coerência não acontece de um dia para o outro. Ela é construída, pensamento após pensamento, escolha após escolha, experiência após experiência. Até que chega um momento em que você não está mais apenas dizendo, eu mereço. Você sente que merece. Você não está apenas dizendo, eu sou capaz. Você acredita que você é capaz. Você não está apenas dizendo, eu confio. Você vive essa confiança. E quando a mente e coração finalmente caminham juntos, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou. Não porque as pessoas mudaram, porque você mudou. E quando você muda a forma como se relaciona com a realidade, essa realidade também muda. E o exercício de hoje para você é o seguinte: feche seus olhos por alguns instantes. Leve a sua atenção ao seu coração nesse momento. Leve sua atenção ao seu coração nesse momento e pergunte: aquilo que eu acredito é possível para mim? Apenas observe a resposta, sem julgamento, sem pressa, porque essa resposta pode revelar exatamente o próximo passo. Pode revelar o próximo passo da sua expansão. A frase central de hoje é: quando a mente e o coração caminham na mesma direção, a realidade encontra muito menos resistência para se transformar.